Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do Grupo de Estudos Saint-Germain e hoje vim trazer mais um episódio de um trabalho muito especial que a gente tem feito, que a gente tem construído juntos, que fala sobre o livro Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Hoje é o nosso quarto episódio, mas na verdade a gente vai entrar no capítulo 3. Esse livro é tão rico que é difícil, confesso para vocês, fazer um capítulo em cada episódio. Então, muitas vezes a gente vai estar dividindo. Inclusive hoje, o capítulo 3, que tem como nome Como é o relacionamento com um pai ou mãe emocionalmente imaturo, ele vai ser dividido em duas partes para que a gente possa trabalhar da melhor forma, para que a gente possa construir da melhor forma o conteúdo que ele traz. E esse capítulo, o nome fala, né, como é esse relacionamento. A gente debateu um pouquinho algumas coisas nos capítulos anteriores, mas agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, pessoal. E como eu tenho falado sempre, a proposta desse trabalho não é gerar raiva, angústia, julgamento em relação aos nossos pais, mas é pensar em caminhos para a gente lidar melhor com algumas coisas que talvez a gente precise lidar melhor, pelas nossas próprias dificuldades, pelas nossas próprias decisões e construções na vida. E o capítulo começa com um debate que eu já gostei de início, que é o seguinte: a gente, como ser humano, a gente escolhe muitas coisas. Escolhe nossas amizades, escolhe nossos relacionamentos, escolhe nossa profissão, mesmo que muitas vezes as escolhas tenham fatores externos ali fortes. Mas são escolhas que a gente faz. Mas tem uma coisa que a gente não escolhe desde o início, que são os nossos primeiros laços na vida. São aquelas pessoas que vêm aqui nessa individualidade. Não estou entrando aqui num debate espiritual, a gente sabe que lá na espiritualidade existe muito além do que a gente está falando aqui. Mas quando a gente nasce, quando a gente vem aqui, a gente tem laços que a gente não escolhe. Não como ser encarnado. Os nossos pais, os nossos cuidadores. Quando eu falo cuidadores, pode ser que uma pessoa seja criada pelos avós, pode ser criada por uma tia, um tio, pelo pai, pela mãe. Mas esses laços que são construídos desde o início, a gente não escolhe. Isso tem algumas características importantes para a gente pensar de início. Como a gente vive esse início? Como é que um bebê vive? Com uma dificuldade de comunicação, com fome, com medo, tentando entender o ambiente ao seu redor, enxergando o mal, dependente, totalmente dependente. E se esses laços são criados com os tais pais emocionalmente imaturos, a gente tem uma dificuldade de construção. Por quê? Todo relacionamento tem seu grau de dificuldade, concordam? Todo relacionamento tem sua complexidade. Mas, quando a gente lida com os pais emocionalmente imaturos, que são muitas vezes aqueles que a gente não escolheu ter os laços nisso, mas tem, a gente cai num paradoxo, numa dificuldade, numa dualidade mesmo de raciocínio, que é a seguinte: a gente tem dificuldade de se relacionar, mas a gente também tem dificuldade de ficar distante. Porque aquelas pessoas, de alguma forma, são a referência do nosso nascimento, de onde eu preciso buscar apoio. Se eu estiver chorando, quem é que vai vir aqui? Se eu estiver com medo, quem vai aparecer? Mesmo que essa construção seja inconsciente, esse laço existe. Esse laço está lá. Então a gente cai numa situação desconfortável às vezes. Eu tenho dificuldade de lidar com aquela pessoa, gera sentimentos negativos, sentimentos difíceis. Ao mesmo tempo, são as pessoas que nossa vinda ao mundo tratam como nossos cuidadores iniciais. E no iníciozinho do capítulo, mais uma vez, o livro traz um exercício que eu gosto e acho que esses exercícios são muito legais, que eles de novo propõem um debate para você identificar se o seu pai ou mãe é emocionalmente imaturo e como essas características influenciam muitas vezes a nossa vida. Ele traz uma série de questionamentos ali, de colocações. Eu separei alguns para trazer aqui, e esses alguns vão gerar alguns debates mais profundos durante o nosso estudo de hoje. Vamos lá.
Vê se você se sentia assim, ou se na sua família você percebia que a dinâmica era assim. Eu não me sentia ouvido. Parecia que eu estava falando e ninguém estava me escutando. Mudanças de humor dos meus pais, ou de meu pai, minha mãe, enfim, mudavam família. Se aquela pessoa tivesse irritada, mal, angustiada, todo o clima familiar era afetado. É natural, pessoal, que todo mundo dentro de uma casa, se alguém ficar mal, aquilo influencia de algum jeito. Mas o que a gente está propondo aqui, o que o livro está propondo aqui é aquelas pessoas que realmente fazem com que o seu redor esteja condicionado ao seu estado emocional. Eu me sentia sozinho, que todos ao redor eram insensíveis aos meus sentimentos. Eu estar triste, eu estar feliz, eu estar desanimado, eu estar animado, tudo isso as pessoas não estavam nem aí na minha casa. Eu nunca sabia o que os meus pais queriam. Eu não conseguia ler e entender de verdade o que eu precisava fazer naquele ambiente. Eu nunca deixava eles felizes o suficiente. Parecia que, independente do que eu fizesse, não era o suficiente para a felicidade deles. E parecia que eu sempre estava correndo atrás, que eu sempre tinha que dar um jeito, eu sempre tinha que buscar algo. Tudo isso são reflexões trazidas pelo livro, tá? A comunicação na minha casa era difícil. Parece que as pessoas não conseguiam se comunicar, elas não conseguiam conversar. Todo diálogo era pouco útil. Eu tinha muita dificuldade de conversar sobre qualquer coisa. As pessoas não estavam abertas a ouvir, a serem bons ouvintes, a conversar, a trocar ideias. E, por fim, esse eu achei bem forte, mas eu fiz questão de deixar aqui como último tópico do exercício. Muitas vezes eu me sentia culpado, burro ou envergonhado perto dos meus pais. E olha que coisa forte, pessoal. A gente se sentir culpado, burro, envergonhado, muitas vezes vem de uma sensação de inferioridade, de uma sensação de eu sou pior do que os outros. Aquelas comparações, não, porque o seu primo, a sua prima conseguiu isso, conseguiu aquilo, ou um comportamento, algo que você fez que foi tratado de maneira debochada pelos seus familiares, que pode ter sido um erro, uma dificuldade, talvez, algo que você não conseguiu ler, não conseguiu alcançar, vai? E foi tratado pelos outros como uma incapacidade, mas não aquela incapacidade de vamos buscar ajuda, mas a incapacidade de ironia, na ironia, no deboche. Então, esse exercício ele reforça, para começar o capítulo, algumas características que são de relacionamento, como a gente está trazendo, dentro de pais e mães emocionalmente maturos. Mas juntando várias coisas que eu disse aqui, uma delas eu consigo enxergar que talvez seja o ponto crítico nesses relacionamentos, de que ela influencia tudo. A comunicação difícil. A falta de diálogo. Muitas vezes, pessoal, quando a gente lida com os pais emocionalmente imaturos, parece que a comunicação é unilateral, que só vem desses seres imaturos e não volta, porque eles não estão abertos a ouvir. E muitas vezes é curioso, porque esses pais emocionalmente imaturos acham que têm um ótimo relacionamento com os filhos. Acham que tem um relacionamento satisfatório, saudável. Muitas vezes até se vangloriam das conquistas que seus filhos tiveram para os outros. Não, meu filho fez isso, como se aquilo. Só que entre ele e o filho aquilo não é conversado. Ele só escuta, de certa forma, se vangloriar perto do próximo, colocar uma vantagem, não como uma real felicidade, como uma real alegria. Pais emocionalmente maturos, eles não querem dialogar, eles querem estar no centro do foco. São o que a gente chama de egocêntricos. O seu ego está no centro, o seu eu está no centro. Se meu filho alcançou aquilo, é porque eu dei todas as ferramentas. Se o meu filho está triste, eu que deveria estar, eu estou mais triste. Se ele está me contando uma coisa sentimental, ele está esquecendo que eu também vou ter meus sentimentos e por que eu não tenho.
esquecendo muitas vezes o papel de pais, de acolhimento, de receber, de abraçar, de tratar de uma outra forma o que realmente é importante naquela relação, naquela construção, naquele debate emocional. E o livro trouxe um caso que eu adorei pessoalmente falando, que é o caso da Brenda. A Brenda tinha uma mãe com esse perfil emocionalmente maturo, egocêntrico, como a gente está debatendo aqui, e ela conta que ela, visitando a mãe, ela, quando ia visitar, às vezes passava no final de semana, morando distante, enfim, e ela conta que ela voltava exausta, cansada ao extremo. Quem de nós nunca foi fazer uma visita? Seja, não estou falando só para pais aqui, tá? Estou falando foi em algum lugar que você sai daquele lugar se sentindo cansado, com peso nas costas. Quem de nós não passou por isso? Quem de nós não caiu nessa sensação de você sai de um lugar, você ficou sentado conversando, mas você sai pesado? Porque às vezes o peso, pessoal, não é um peso físico, é um peso emocional. E o físico e o emocional, obviamente, estão interligados, mas quando o peso emocional vem, eu consigo aqui colocar para vocês que pode ser até pior que o peso físico, o cansaço físico, porque ele influencia e afeta a sua mente, seus pensamentos. Então, é normal, quando a gente vai numa situação dessa, essa exaustão. E ela coloca, nesse caso, o livro coloca, e a Brenda também, durante o debate ali, que o sentimento que ela muitas vezes tinha em relação à mãe era de raiva, era de ficar desequilibrada, de sair do... Sabe quando a gente sai do eixo e assim, não tem uma coisa específica, mas aquela pessoa te tira do eixo de algum jeito? E parece que aquele te tirar do eixo, você fica irritado, você fica impulsivo, você fica até às vezes agressivo no seu tom de palavras, na sua forma de falar. E o livro traz uma explicação que eu achei muito interessante, que em estudos feitos, inclusive em bebês, olha que legal, estudos feitos em crianças, em bebês, já se percebeu que um dos sentimentos mais comuns quando o pai ou mãe se afastam, é que eu não estou falando de afastar de abandonar mesmo, estou falando que saem de perto, vão para o trabalho, vão resolver uma questão, é a raiva. Porque muitas vezes a sensação de abandono traz como consequência a raiva. Não é só a tristeza que traz, é a raiva. Você fica com raiva daquela pessoa que te largou de algum jeito. E aí, se a gente enxerga isso, faz mais sentido ainda o caso da Brenda. Por quê? Porque ela foi abandonada. Emocionalmente abandonada. Por anos, anos e anos de sua existência. Por toda uma construção de vida. Ela foi largada emocionalmente. Ela foi abandonada emocionalmente. E aquilo traz essa raiva lá que o bebê tem, traz nela até hoje. E essa raiva, muitas vezes, essa raiva que muitas vezes os pais reprimem nas crianças, que a criança está com raiva, ela vai gritar, ela vai fazer uma pirraça. De forma alguma, eu estou debatendo aqui a criação, porque a criação é algo muito além do que eu estou falando, tá, pessoal? Eu sei que cada um tem suas crenças, sua forma de ser. Mas muitas vezes essa raiva é o que gera determinados comportamentos ruins. E se os pais só reprimem a raiva, só não deixam aquele momento de raiva acontecer, tentam tolir que os filhos possam demonstrar essa raiva que está ali, que está ali dentro. A raiva é uma emoção que todos nós temos. A gente tem raiva. A raiva faz parte da humanidade. Isso pode gerar uma culpa por sentir raiva, porque você passa a achar que não tem o direito de sentir essa raiva. Internalizar essa raiva dentro de você. E essa internalização da raiva, inclusive, desencadear uma série de processos na sua vida. Processos depressivos, processos que podem te levar a uma vontade, a tendência ao suicídio, se você for por um caminho. Ou de outro lado, você pode passar a ter comportamentos de confronto, de você querer impor, você está com tanta raiva que você quer impor, vencer aquelas pessoas. Você passa a ter comportamentos de tratar tudo como duelo, como briga. Então você tenta derrotar os seus pais. E não, às vezes esses não são seus pais. Você carrega isso para qualquer figura de autoridade.
São aquelas pessoas que, quando você olha alguém que tem um papel de autoridade ali, você já remete, mesmo que inconscientemente, aos seus pais, emocionalmente maturos, e você acaba confrontando, querendo impor, querendo, entre aspas, criar um confronto, um duelo mesmo com aquela pessoa. Então, olha quanto perigo tem em não ter uma boa comunicação, em não estar um caminho de ida e volta, em, de repente, tolir, reprimir reações de raiva que são biologicamente naturais. E o quanto isso gera para esse ser que era uma criança, mas agora é um adolescente, é um adulto, talvez um adulto com uma série de questões não bem resolvidas dentro de si. Talvez um adulto que ainda tenha muita coisa para desenvolver, para lidar emocionalmente falando. Então, é importantíssimo que a gente reflita nisso, tanto para a gente quanto pelo nosso comportamento com o próximo. O nosso comportamento com nossos filhos, com aqueles ao nosso redor. Porque reprimir, óbvio, dentro dos limites aceitáveis, mas reprimir raiva só gera dor, só gera problemas. Se tem raiva ali, deixa essa raiva fluir, deixa essa raiva escoar, porque senão aquilo vai te fazer mal. Seguindo, um outro ponto que o capítulo traz, que eu também achei muito legal, muito legal, é quando ele fala da questão da insensibilidade. Muitas vezes, nesse relacionamento com os pais imaturos, lembra que esse é o tema do nosso capítulo de hoje, acontece uma situação clássica que é: os pais são acusados em algum momento de insensibilidade, porque aquele filho que cresceu, enxerga a situação de outro jeito, enxerga essa insensibilidade, existe, que é real. E eles vão para uma linha de defesa que talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi algumas vezes em vários momentos da minha vida. Você devia ter dito que não gostava ou não queria isso antes. Eu não consigo ler mentes, eu não consigo adivinhar o seu pensamento para fazer o que você... Eles entram, a pessoa entra numa posição de defesa, do tipo, não, você não pode me acusar disso, porque você nunca me pediu isso. Quem nunca, em qualquer tipo de relacionamento, ouviu isso, pessoal? Você esperava alguma coisa daquela pessoa e a pessoa alega para você que... Como é que eu ia adivinhar? Eu não tenho que ler sua mente. Óbvio que ninguém tem que ler a mente de ninguém. Óbvio que a comunicação faz parte também, você sinalizar as suas necessidades, as suas demandas, as suas dificuldades, né? Mas o livro traz um conceito, eu vou até botar no PDF aqui, para ler para vocês, que eu gostei muito, que é um conceito de todos nós precisamos fazer trabalhos emocionais. O que é um trabalho emocional? Essa parte eu vou dar uma lida. Trabalho emocional é investir tempo, esforço e energias mentais e musculares para entender e satisfazer necessidades emocionais. Necessidades emocionais significam as necessidades humanas de se sentir querido, apreciado, amado e importante. As necessidades emocionais dos indivíduos frequentemente não são ditas ou conhecidas, pois são inconscientes. O trabalho emocional frequentemente ocorre junto com o trabalho físico, produzir bens ou serviços, mas o trabalho emocional difere do trabalho físico, pois visa gerar os sentimentos específicos de ser querido, apreciado, amado e importante. Olha que conceito legal e profundo. Trabalho emocional é a gente trabalhar na busca, no entendimento de satisfazer as necessidades emocionais daqueles que estão ligados a nós e as nossas também. Trabalho emocional envolve, de alguma forma, identificar que o outro precisa ser querido, amado, cuidado, protegido, e que isso muitas vezes não é verbalizável. O que é se sentir amado, pessoal? É uma definição que eu não tenho. O que faz você que está aí do outro lado da tela se sentir amado? Talvez algo completamente diferente do que faz eu me sentir amado. Talvez completamente diferente nós dois de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta pessoa. Somos diferentes. Graças a Deus, nós somos diferentes.
Mas trabalho emocional é tentar descobrir se eu estou com alguém ao meu lado, num relacionamento de qualquer natureza, de amizade, de amor, de relação familiar, de relação em casal, enfim. Todos nós temos emoções, temos nossas características. O trabalho emocional é olhar ao nosso redor e tentar identificar o que a gente pode fazer para fazer bem ao próximo. E não falar assim, mas eu não sabia que você esperava isso de mim, você nunca me disse. Será que você não sabia? Ou será que você não quis saber? Será que você realmente parou e doou seu tempo, sua energia, sua mente para perceber o que o outro precisava? Será que você usou e colocou isso como prioridade nesse seu contato, nesse seu relacionamento? Trabalho emocional, ele faz parte da nossa vida aqui. E quantas profissões, pessoal, demandam trabalho emocional? Aliás, vou falar baixinho aqui, lidar com pessoas demanda trabalho emocional o tempo todo. Os melhores líderes em qualquer área são aquelas pessoas que conseguem observar os seus liderados como indivíduos, como seres humanos. Imagina um psicólogo que não consegue pensar dessa forma, que lida o tempo todo com a mente, com os pensamentos. Às vezes, o psicólogo, com certeza, discorda profundamente do que aquela pessoa está trazendo. Mas ele tem que se conectar, tem que ouvir, tem que trabalhar suas emoções para conseguir ajudar o próximo. Então, dentro de um relacionamento, de relação de pais e filhos, olha que papel rico um pai e uma mãe têm de receber filhos aqui para orientar, para ajudar. Só que você precisa de trabalho emocional constante, todos os dias. Vai ter dia que você não vai estar bem, que vai estar impaciente, você vai precisar se respeitar, mas também respeitar os limites disso. E aí, o livro vem falando, né? Pessoas maduras emocionalmente, elas assumem o papel de serem as responsáveis pelo trabalho emocional nos relacionamentos. Só que isso é um perigo às vezes, porque se uma pessoa é madura e a outra não é, isso desequilibra algum grau o relacionamento. Isso faz, a médio prazo, aquela pessoa que começou como madura também se sentir mal, desamparada, é um fato. E quando a gente olha aqui, essas pessoas, elas não conseguem fazer vista grossa, elas não conseguem ver alguém mal e ignorar aquilo e passar por cima daquilo. Mesmo que isso vai dar trabalho, mesmo que isso vai tirar um tempo que ela podia estar fazendo outra coisa. Mesmo que isso provoque uma necessidade de abrir mão. Mas elas não conseguem. Pessoas maduras emocionalmente, elas vão olhar alguém mal e vão tentar ajudar dentro, de novo, sempre do que é o limite do razoável. Tudo tem seu limite, tudo é dentro de uma razoabilidade, claro. Mas precisa. É necessário que construções desse tipo sejam feitas. Enquanto isso, as pessoas imaturas, elas vão falar assim, ó, mas é isso que eu penso. Eu tenho que falar o que eu penso, senão eu vou ser falso. Conceito ruim, né? Se eu falar tudo o que eu penso, pessoal, se todos nós, cada um de nós falar tudo o que eu penso, muita gente vai ser mal educado. Porque cá entre nós, vai, pensa comigo. Algum de vocês aí do outro lado da tela consegue só pensar coisas boas o dia todo? Quem dera, tomara que a gente chegue nesse nível. A gente vai chegar nesse nível um dia. Mas a gente ainda tem pensamentos ruins. A gente ainda tem pensamentos muitas vezes cruéis. Se você falar tudo o que você pensa, você não está sendo espontâneo, verdadeiro. Você está sendo muitas vezes mal educado e agressivo. E não justifica isso com uma falsa sensação de veracidade. Isso é falta de respeito, muitas vezes. Eu não posso mudar quem sou. A síndrome de Gabriela, que a gente já falou aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então você veio fazer o que nessa vida? Sua vida é inútil? Porque a gente veio aqui para melhorar, para mudar, para pensar, para agir diferente. A gente não veio aqui para nascer do mesmo jeito que cresceu. Não, a gente veio para aprender, para conseguir melhorar o que nós somos como indivíduos, para terminar a vida muito melhor do que a gente começou. É para isso que a gente veio viver aqui. É para a gente poder crescer como individualidade,
e como parte desse planeta. E muitas vezes esses pais imaturos vão focar todo o seu raciocínio, toda a sua mente nas suas próprias necessidades. E ao focar nisso, aquele trabalho emocional fica quase totalmente de lado, descartado, inócuo. Trabalho emocional é a palavra do dia, pessoal. E, de novo, vou ser chato. Trabalho porque dá trabalho, porque exige de nós. Emocional porque não é um trabalho físico. Não adianta eu ficar carregando o saco de um lado para o outro, ou pintando a parede aqui, ou correndo uma maratona. Não, é um trabalho emocional. É olhar as emoções, o que você tem, o que o outro tem e como se constrói algo melhor. Inclusive com seus pais emocionalmente maturos. Porque se a gente entende o que está acontecendo, você pode ter certeza, por mais que doa, porque é um processo doloroso, mas se a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue buscar caminhos. Certeza de que vai melhorar? Não. Convicção de que tudo amanhã será melhor que hoje? Não. Mas eu tenho certeza que a chance é maior. E que se a gente busca essas ferramentas, a gente consegue estar e desenvolver melhor o que a gente precisa. Eu vou parar por aqui o nosso encontro de hoje. A gente ainda tem boa parte desse capítulo. O capítulo continua debatendo mais alguns pontos e trazendo muitos outros casos, que vão ficar para o próximo episódio, para não ficar um episódio longo demais, e também acho que não seria razoável explorar tantas coisas boas de uma maneira muito curta. Então, tem muito conceito para a gente falar. Mas peço essa reflexão. Vamos trabalhar emocionalmente nossas relações. Vamos trabalhar emocionalmente com todos ao nosso redor. Vamos entender que nada é mais importante do que aquela pessoa que está, de alguma forma, conectada a nós. Tá bom? Muito obrigado a todos novamente e espero vocês no próximo encontro. Um grande abraço.